volta a mais um Estudo em Casa Itabaianinha. Bem, o foco da nossa aula de hoje será o emprego das figuras de linguagem. As figuras de linguagem, elas são construções que transformam o significado da palavra para tirar delas o maior efeito ou para construir uma nova mensagem. Essas figuras fazem com que os significados que geralmente encontramos no dicionário para as palavras não seja tão restrito, né? De forma que cada palavra possua um novo potencial, um novo sentido, que pode e deve ser compreendido e explorado, certo? Vamos observar a seguir em um texto que circulou na internet, em uma rede social, para que vocês entendam um pouco mais do que se trata. O texto diz o seguinte: a vida não é uma história triste. Talvez você só esteja passando por um capítulo ruim. Bem, alguns textos criados por quem utiliza a internet servem para a divulgação de ideias e pensamentos em redes sociais e aplicativos de mensagem, né? Nesse texto em questão, nós temos uma mensagem motivacional, né, por meio de vários recursos, e que tem como objetivo circular pela internet, né? Para compô-lo, o autor, Daniel Duarte, ele empregou a língua de uma maneira original, relacionando a vida a uma história escrita, né, em capítulos. Ele fez uso das chamadas figuras de linguagem, certo? Então, a figura de linguagem, ela é uma forma de expressão em que as palavras são empregadas fora do seu sentido mais comum, ou em que as frases são construídas da maneira não convencional. Então, boa parte dos textos, como poemas, anúncios publicitários, charges, até reportagens, artigos de opinião, fazem uso das figuras de linguagem, certo? Então, as figuras de linguagem, elas estão presentes em praticamente todas as nossas comunicações, certo? Vamos fazer a leitura dessa tira. Essa é uma tirinha da ilustradora Clara Gomes, que traz os personagens Mauro, que é o minhoco, e Caramelo, né? Mauro e Caramelo, eles são personagens de uma história em quadrinho chamada de Bichinhos de Jardim. Mauro, como já disse, é a minhoca e Caramelo é um caracol, né? Vamos fazer a leitura. Caramelo, o que é mágoa? É tipo uma nuvem, densa e sombria. E raiva? É um estrondo de trovões ameaçadores. E angústia é o quê? Uma chuvinha constante, fria e desoladora. E o amor? O amor sai toda manhã com um suéter e guarda-chuva. Observaram como ele construiu, né, as respostas dele, né, com um tipo de linguagem não convencional, né? Na primeira resposta, Caramelo empregou uma comparação, né? Como ele fez essa comparação, né? Ele diz, é tipo uma nuvem, né? Ele utilizou um exemplo de comparação para explicar a pergunta do amigo. A gente poderia utilizar outra palavra, ao contrário dessa de é tipo. Que palavra a gente poderia substituir? A gente poderia dizer, é como uma nuvem, né? É feito uma nuvem, não é isso? Se a gente for comparar a primeira resposta, né, de Caramelo às outras duas seguintes, que também fazem comparação de elementos, que palavras são responsáveis por indicar que se trata de uma comparação? Conseguiram identificar? Ele não utiliza nenhuma palavra, né? Na primeira resposta ele diz, é tipo uma nuvem. Então, a gente observa que tem uma palavra ali que determina que se trata de uma comparação. Nos exemplos seguintes, ele não utiliza, né, nenhum termo responsável para indicar essa comparação, certo?
mas que a gente consegue vê-la representada, né? Vocês também observaram na ideia apresentada por meio de imagens, né, nos 3 primeiros quadrinhos. No primeiro quadro, o personagem sugere que a mágoa é um sentimento de quê? De pesar, né? De desgosto, que impede a alegria. No segundo, que a raiva é um sentimento explosivo, né? Um trovão violento. E no terceiro, a angústia, que provoca tristeza, inquietude, né? Então, essa tirinha, ela trata de temas que se referem a um aspecto da vida humana, que são as emoções, os sentimentos. Mauro pergunta sobre a mágoa, né? Em seguida sobre a raiva e depois sobre a angústia. Então, todos esses são sentimentos caracterizados em conjunto, né? Como elementos de uma tempestade. Por fim, ele fala sobre o amor, que é representado como uma solução para esses problemas, né? Já que com seu suéter e seu guarda-chuva, você pode desfiar-se deles e viver seu dia feliz, seco e quentinho. Observe, na primeira frase, né? Mágoa é tipo uma nuvem, densa e sombria. Nós temos aí um exemplo de comparação, né? Essa figura, ela estabelece uma relação de semelhança entre elementos de universos diferentes. E o faz de maneira clara, né? Explícita, com a ajuda de termos comparativos. Que termo é esse? Tipo, como, feito, tal qual, parece, assemelha-se, né? Na segunda frase e na terceira, nós temos uma comparação subentendida, né? Não há palavras que a indiquem. Então, cabe ao leitor reconhecer que estão sendo aproximados termos ou ideias semelhantes. Então, aí nós temos o quê? Uma metáfora, certo? Uma figura de linguagem bastante utilizada, certo? Quando não temos o termo comparativo, trata-se de metáfora. Quando o termo comparativo está explícito, nós dizemos que é uma comparação. Vamos lá. A comparação. Nadava feito um patinho. Tá vendo o termo comparativo? Aquele jogador dribla como Pelé. Meu coração parecia uma nuvem pesada. Vamos agora observar os exemplos da metáfora. Era um verdadeiro peixinho. Aquele jogador é um monstro. Nem nuvem pesada, meu coração doía. Então, vocês observaram que a metáfora, ela exige do leitor que ele decifre o sentido, certo? Então, ela é mais complexa do que a comparação, né? A relação de semelhança entre os dois elementos pode ser expressa por meio de uma comparação ou de uma metáfora. A comparação, né, explícita é característica comum, né, aos dois elementos e conta com esse termo comparativo. Já a metáfora é uma aproximação, mas é subentendida, né, que obriga o leitor a identificar a característica comum aos elementos comparados. Vamos fazer a leitura agora desse texto, certo? Aquela conversa de travesseiro, de Luiz Fernando Veríssimo. Quem é o meu quindinzinho? Sou eu. Quem é a minha ruim? Sou eu. Aí ele inventou de dizer que jamais se separariam e que ele seria para ela como aquele nervinho da carne que fica preso entre os dentes. E ela, credo Osmar, que mau gosto, e saiu da cama para nunca mais. O amor também pode acabar por uma escolha de metáforas. Olha a metáfora aí. Por que será que o autor utilizou, né, essa expressão, metáfora, a referência à metáfora? Então, a referência à metáfora inclui no texto um conhecimento técnico, né? Que você tem que saber o que é metáfora para você compreender
o texto. E ele contrasta com uma cena banal vivida pelo casal, né? E que provoca humor, né? Então, por que será que a metáfora foi uma má escolha? Então, a metáfora aproxima, né, a moça de um nevinho de carne que fica preso entre os dentes. Pois essa imagem reproduz algo feio, de mau gosto, né? E algo incômodo, né, gente? Quem está com um pedacinho de carne preso no dente fica incomodado, né? Então, Osmar utiliza uma metáfora para se referir à namorada. Quando ela diz assim, ele diz assim também, né? Quem é a minha ruim, ruim, ruim? Essa expressão também se trata de uma figura de linguagem, que se chama onomatopeia, que nós veremos logo a seguir, certo? Mas retornando ainda na metáfora, o que o uso dessa metáfora sugere sobre as formas de tratamento usada pelos namorados? Bem, sugere um tratamento infantilizado, né, que enfatiza o aspecto afetivo entre os casais, né? Geralmente os casais eles criam esses apelidos carinhosos de tratamento para os momentos em que estão a sós, certo? Observem agora. O relógio. Passa tempo, tic-tac. Tic-tac, passa a hora. Chega logo o tic-tac. Tic-tac e vai-te embora. Passa tempo bem depressa. Não atrasa, não demora. Que já estou muito cansado. Já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac. Dia e noite, noite e dia. Tic-tac, tic-tac, dia e noite, noite e dia. Vinícius de Moraes. Então, como eu falei, né? Existe a figura de linguagem onomatopeia, que ela é responsável pela busca de imitar ou representar sons e ruídos, né? Como de objetos quebrando, de interjeição, que nós utilizamos, né? Eita, opa! Sons de animais, né? Sons da natureza. Nesse caso, o barulho do relógio, né? E qual é o objetivo dessa figura de linguagem? É dar expressão à construção do texto, né? Então, quando se fala em onomatopeia, significa usar os sons como base para dar sentido a um contexto. A onomatopeia está presente em nosso cotidiano, além da escrita, né? Pode ser percebida na fala de crianças, quando elas estão aprendendo a falar, né? Que elas ficam, uau, uau. Quando alguém diz assim, af, que calor, né? Quando alguém está entediado, ou quando alguém utiliza, né, nas redes sociais para representar o riso, né, que é o kkk, o hahaha, entre outros exemplos. Vamos observar agora esse haikai, que é um tipo de poema, certo? Leia este haikai da poeta paranaense Helena Collodi. Pereira em flor. De grinalda branca, toda vestida de luar, a pereira sonha. Aí nós temos a representação de uma figura de linguagem chamada de prosopopeia ou personificação. Vocês repararam que a pereira, ela está sendo relacionada a uma noiva, né? Como sugere a comparação das flores com a grinalda branca e da luz que a banha com o vestido alvo, né? Como essa ação expressa no último verso completa a referência, né? Para que a gente entenda o contexto utilizado dessa figura de linguagem, né? A ação de sonhar, né? Que ela remete ao desejo da noiva de estar com o seu amado. Então, a poeta, né, Helena Collodi, ela contou que de fato viu uma pereira florida banhada em luar, que a impressionou. Contudo, o poema não foi escrito no momento, mas sim bem mais tarde. Então, considerando esse relato, como você imagina a composição dele?
O relato de Helena, né, nos sugere que aquela imagem ou experiência ficou em sua memória e que ela recuperou posteriormente, dando por meio de uma linguagem com relações inusitadas um novo sentido, né? Também capaz de impactar a sensibilidade do leitor. Então, nesse haikai, a poeta extrai de um elemento simples da paisagem um efeito de encantamento. Isso é possível porque ela atribui a Pereira a ação de sonhar e sugere sentimentos, humanizando-a, né? Então, esse é o recurso da personificação à prosopopeia, que é atribuir características humanas a objetos inanimados ou a animais. Agora vamos observar esse anúncio publicitário, né? O letreiro ficou bem escondidinho, mas eu coloquei aqui em destaque ao lado para que vocês consigam ler, certo? Nós temos a representação na imagem, né? De uma pessoa, né? Toda fragmentada, com somente a mão pendurada a uma barra com pesos, né? E a mensagem: seu corpo tem limites, não use anabolizantes. Nós sabemos que os anabolizantes são hormônios artificiais. Então, os anabolizantes são hormônios artificiais, né? Algumas pessoas, procurando conquistar uma forma física irreal e idealizada, faz uso indevido dessa substância, comprometendo seriamente seu organismo. Então, nesse anúncio publicitário, para expressar que o corpo humano tem limite, é apresentado um boneco, né? Que aparece todo destruído, como se tivesse sido explodido. Então, a representação exagerada de uma ideia é chamada de hipérbole. Então, frases como: eu estou morrendo de fome, estou morrendo de frio, já pedi 1000 vezes para você não se atrasar, são exemplos dessa figura de linguagem, né? A figura de linguagem hipérbole é caracterizada pela expressão exagerada de uma ideia. Eufemismo. Vamos fazer a leitura desse texto para que a gente compreenda, certo? Leia a transcrição da solicitação de um deputado para incluir seu discurso em uma sessão da Câmara de Deputados. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, este ano, em que comemoramos os 120 anos do Tratado de Amizade entre Brasil e Japão, é um ano muito importante para essa relação bilateral. Aqui nessa casa, o Grupo Parlamentar Brasil-Japão estará se dedicando a reforçar essas relações de amizade entre os dois países. Eu quero aproveitar, senhor presidente, para dar como lido um discurso que elaborei em tributo à nossa grande artista plástica nipo-descendente Tomi Hotaki, que nos deixou alguns dias atrás. Essa artista plástica, que veio do Japão ainda jovem e que iniciou seu trabalho como artista aos 39 anos, nos deixou com 101 anos de idade. Portanto, quero fazer essa homenagem à grande artista plástica Tomi Hotaki. Muito obrigado, senhor presidente. Para expressar a morte, né, e o seu pesar, né, pela artista plástica Tomi Hotaki, o produtor do discurso, ele empregou a expressão nos deixou, né, que considerou mais suave do que dizer que ela havia morrido. Então, empregar um termo mais suave no lugar de outro é a característica do eufemismo. Eufemismo é a figura de linguagem caracterizada pela troca de palavras ou expressões por formulações que suavizem o sentido do que se quer dizer, né, diminuindo o impacto do entendimento, certo? Quando alguém pergunta assim, conheci uma pessoa maravilhosa, né? A pessoa diz assim, é bonita, é bonito, aí você diz assim, é simpático, né? É porque você quer suavizar, né, a ideia. Nós temos um eufemismo. Agora fazemos a leitura dessa ilustração da desenhista cearense Natália Matos. Que legal saber desenhar. Que triste os boletos acumulando. Feliz
grifado, né? Riscado, dia do desenhista. Então, para expressar o que sente em relação ao dia do desenhista, a ilustradora, ela se apoiou em um contraste, né? De um lado, ela usou a palavra legal para comemorar a sua habilidade, né? E do outro, ela usou a palavra triste para reclamar por não ter uma boa remuneração, né? Então, a mesma posição também está presente na imagem das meninas, né? A primeira imagem, a gente tem, da palavra feliz, né? A gente tem um rosto com traços de alegria, né? Na segunda imagem, próximo à mensagem de triste, nós temos o rosto assim, cabisbaixo, né? Então, nós chamamos dessa figura, né, de construção como antítese, né? Que é uma figura de linguagem caracterizada pelo emprego de palavras ou expressões que traduzem sentidos contrários, contrastantes, certo? Para concluir, as figuras de linguagem que nós vimos hoje, elas não são todas as figuras de linguagem da língua, certo? Existem várias outras que vocês irão estudar no decorrer da sua vida escolar, né? Nós vimos hoje sobre a metáfora, comparação, onomatopeia, antítese, eufemismo, prosopopeia e hipérbole, certo? Lembram que a comparação, ela é feita sem utilizar. Lembrem que a diferença entre comparação e metáfora é que na comparação nós temos um termo que indica o comparativo, né? Pode ser igual, tipo, como. Já a metáfora, ela faz uma comparação sem esses termos, né? É como se fosse uma afirmação, né? Em que as palavras ela ganham um novo sentido. O exemplo dos meus olhos escorreram pérolas. A onomatopeia é a representação de sons. Nós tivemos a imagem, o texto sobre o relógio, né? A representação do som do relógio. A antítese, que são ideias contrastantes entre si, né? Exemplo, de repente do riso fez-se o pranto. Eufemismo, que atenua ideias desagradáveis, né? Ela foi para o andar de cima, né? A prosopopeia, ou personificação, que é a atribuição de características humanas a coisas não humanas, certo? E a hipérbole é aquele exagero, é a figura de linguagem que as nossas mães adoram, né? Ela diz, já mandei você lavar a louça 1000 vezes. Então, isso aí é uma hipérbole, né? Aquele exagero. Tá bom? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Deixarei novamente o link para que vocês respondam a atividade. Até a próxima aula.